Olha a gente aqui, doutor Roberto, bem-vindo. Obrigado, nosso queridíssimo Carolzinha. nutrólogo. Doutor Roberto hoje está aqui, sozinho, no estúdio, né, comigo. Faltando alguém, né, doutor Roberto? Mas não é porque Maluzinha não tá bem, não é isso não. A gente preparou uma surpresa pro público, né? Sem dúvida. Uma surpresa muito legal, que eu acredito que vocês vão gostar bastante. Então eu vou contar. Onde está a Malu? Ela está na casa da Eliane. A Eliane, olha lá, elas que lindas. A Eliane, gente, é muito fã do Você Bonita. Emagreceu 70 quilos. Vai contar a história dela pra gente. Se inspira nas receitas da Malu. Adora a Malu, que eu já fiquei sabendo. E hoje, Malu tá na casa dela, doutor Roberto. Olha que máximo. Pra contar, claro, essa história, pra gente conhecer mais dessa história e pra ensinar uma receita. Beleza. E você vai vir com a parte médica, porque ela vai contar um pouquinho como ela perdeu esses 70 quilos. E aí vem todo o conteúdo do nosso queridíssimo nutrólogo, Dr. Roberto. Malu, aí ó, vamos dar um oi pra elas. Bem-vindas! Oi, Carol! Oi, Roberto! Oi, pessoal de casa! Então, nós estamos aqui hoje na casa da Eli, que é uma simpatia. Gente, tanto carinho aqui dentro. E ela tem uma história linda, né, para contar pra gente de como ela conseguiu alcançar um peso mais saudável, como é que foi a trajetória dela, a mudança de pensamento e tudo inspirado no programa, né? No Sim, Você Bonita. Tudo no programa. Foi assim, onde eu fui inspirada, né, a mudar. No começo foi pequenos hábitos que se tornaram grandes, né, para mim, e teve resultados maravilhosos. Mas isso é importante, né? Porque a gente acha que quando a gente vai começar uma caminhada, que a gente já tem que sair correndo, né? E não é. São os pequenos passos no dia a dia que vão fazendo com que esse trajeto seja longo. Porque não é a rapidez que a gente chega, né? É a maneira como a gente vai, são as pequenas mudanças. E a constância, né? No começo é difícil, mas hoje são hábitos maravilhosos que eu tenho assim e não é mais sofrido, né? E como é que foi isso? Como é que você resolveu, mudar? O que aconteceu? Qual foi o grande start, né? Você estava com quantos quilos quando você iniciou? 150 quilos. 150 quilos. E aí um dia você se olhou e você pensou o quê? Bom, eu sempre cuidei das pessoas com muito carinho, né? Quem me assiste agora sabe do que eu tô falando. E minha alimentação era caótica. Eu colocava pra dentro de mim tudo que tinha que colocar, assim, sabe? Você não de qualquer jeito. Você não estava preocupada em comer saudável? Você de comia forma que era alguma. rápido, que era fácil. Sim. E quando eu cheguei a esse peso, eu já não tinha mais ânimo. Eu já tinha pavor de me sentar à mesa. Era, assim, os momentos mais tristes para mim, né? E hoje é o momento mais desejado, eu estar à mesa e comer o meu alimento. Você se sentava à mesa e você acabava se sentindo mal porque as pessoas julgavam que você estava comendo? Porque a gente viu os olhares, né? Entendi. Às vezes eu evitava comer perto de pessoas para não receber aqueles olhares, né? Então isso machuca, né? Nossa, machuca muito. Carolzinha, você tem uma pergunta pra gente? Eu tô adorando ouvir. Malu, você está, assim, arrasando, viu, minha amiga? Um beijo e um beijo muito especial pra Eli. A gente, ouvindo, né, a história e entendendo um pouquinho da forma do comportamento, como as coisas foram chegando neste ponto dos 150 quilos. Então, o que eu queria que você contasse, Eli? Tem muita gente nos assistindo e, às vezes, cada um vai ter o seu clique, o seu gatilho do agora preciso fazer alguma coisa. Mas 150 quilos, quando tudo aconteceu e chegou lá, você percebia que estava caminhando para algo que podia ser até mais sério, mais grave com a sua saúde? Ou, de repente, você se viu assim? Eu, aos poucos, percebia que eu não estava bem, né? Não tinha mais aquela... Assim, eu me sentia muito cansada, desmotivada. Eu já acordava mal, né? E todo mundo percebia. Desanimada, né? Desanimada demais. E então, não era fácil acordar pra mim. Eu só desejava dormir. Mas o que mudou? O que você olhou um dia e falou assim, nossa, agora foi isso que a Carolzinha falou, né? Qual foi o gatilho? Onde você chegou e falou assim, cheguei no final do poço, quero daqui pra frente me cuidar? Bom, quando eu me olhei e eu já não estava mais me reconhecendo. Olha só.
Eu já não achava, eu não tinha mais pra onde correr, porque eu tinha um marido maravilhoso que eu tinha medo de perder a qualquer hora, né? Porque eu nem me arrumava mais. A autoestima fica baixa, né? E aí, nessa primeira etapa, você fez a reeducação alimentar, começou a voltar? Bom, na inspiração do programa, que eu amo, né? E o doutor, todas as tardes minha mãe ligava a TV, né? Que ela também vivia muito triste comigo, diante disso. Sim. E eu olhava o programa e falava assim, eu nunca vou conseguir, né, ter esse pensamento. Aí eu olhava as receitas da Malu. Eu achava lindo, mas eu falava assim, eu não tenho essa condição de produzir o meu alimento, né? Porque era uma canseira muito, sabe? Você trabalhava muito, né? Você estava no dia a dia corrido. E hoje ter ela aqui na minha casa é minha grande inspiração. O programa, eu falo para todo mundo, é um programa que realmente, se a gente é inspirador. Mas vamos lá, aí você fez essa reeducação alimentar pelo programa, começou, e quando você emagreceu 30 quilos, né? Ela emagreceu dos 150, ela passou para 120, e foi quando você decidiu fazer a cirurgia bariátrica. Sim, eu tive dúvida, né? Porque eu já tava igual a Malu, né? Tava fazendo os alimentos, todos os dias eu acordava, minhas clientes já estavam inspiradas também a fazer o seu próprio alimento, né? E desejar estar na mesa, que eu não tinha esse desejo. E em 4 meses perdi 30 quilos com a alimentação. Aí eu falei, faço ou não faço a cirurgia? Aí eu desisti a primeira vez. Olha só. Aí foi em busca de um profissional e ele falou, na verdade, nós devemos operar a mente, não o estômago. Porque o que você está fazendo, a chance de dar certo não é mais 100%, é 500%, né? Olha que porque demais. Você trabalhou que bacana. Toda a sua alimentação, organização, então eu te apoio a fazer. Você mudou o seu comportamento, né? Você mudou a sua mentalidade com relação ao alimento, né? Você começou do caminho certo, né? Sim. Né, Carolzinha? Meninas, olha, o papo tá muito bom. Daqui a pouquinho a gente volta para saber mais dessa história e para saber qual receita ele vai ensinar pra gente, que eu já tô babando. Aliás, já quero fazer um pedido. Tragam pra mim, por favor. Que eu fico com água na boca, vocês sabem disso, e eu como mesmo. Então, tô esperando a receita. Doutor Roberto, e a gente vai aproveitar esse minutinho, vou lá e já volto. Tá, e na volta, vocês viram que a Eli contou que ela fez a bariátrica. E esse é justamente o conteúdo do doutor Roberto, né, nesse nosso quadro Sabor e Saúde, que você vai falar a respeito disso, da mudança de comportamento e o que, de fato, vai ser a chave do sucesso, que foi o caso aí da Eli, né? Exatamente. Mandem perguntinhas no @VocêBonitaTV. Tá já legal. voltou. Agora é o seguinte, já que a gente introduziu esse assunto aí da bariátrica, que é algo muito importante, queria começar, doutor Roberto, antes da gente falar de coisas que, nutricionalmente falando, também importam, porque a gente sabe que pode diminuir a absorção de nutrientes. O que eu acho muito importante que a gente coloque aqui, que é um pouco do que a Eli contou, quando a pessoa está preparada para fazer uma bariátrica, né? Qual é a indicação de uma cirurgia bariátrica? Porque, embora tenha todas as mudanças, que a gente sabe na questão da absorção, da digestão e até mudanças hormonais, né? De liberação de hormônios e tal, para diminuir a fome. Gente, se a pessoa olhar para a comida e ela pegar a comida e ela se alimentar mais, ela vai ter um problema, mas ela vai ter feito essa ingesta. Então, qual é ali, né, o início de tudo? Na verdade, Carol, a bariátrica ela começou a ser proposta a partir do momento que a própria obesidade está levando um risco muito grande na saúde do paciente. Entendi. Então ele está com uma pressão arterial que não está conseguindo mais controlar, já está um diabético provavelmente, que não consegue controlar a sua glicemia, dores nas articulações, porque existe uma sobrecarga muito grande, e emocionalmente instável também, talvez depressiva, né? Mas sempre foi muito rigoroso os critérios para que a cirurgia bariátrica fosse efetiva, fosse liberada pelo plano de saúde ou até mesmo particular. E precisava sempre de uma equipe avaliar, né? Não é um profissional da saúde que dá o aval, precisava da avaliação médica, da avaliação psicológica, sem dúvida. Para poder justamente entender a cabeça da pessoa, porque eu acho que esse clique, né, é você entender que dali para frente algumas mudanças vão ocorrer. Não tem como você fazer uma cirurgia onde se retira uma parte do seu estômago, né? E isso depois, óbvio, precisa de um acompanhamento
da equipe médica que fez a cirurgia, principalmente primeiro mês, segundo mês, e depois um acompanhamento eterno, né? São pacientes que precisam de uma visita médica periódica para dosar as vitaminas, né? Por causa da má absorção, quando a técnica é desabsortiva. Então, é um paciente que vai precisar de acompanhamento para o resto da vida. E alguns acabam até abandonando, acham que depois não precisam mais, atingiram aquele peso desejado. E muitos, infelizmente, não muitos, mas uma parte dos que fazem bariátrica, às vezes voltam a ter um ganho de peso. Por quê? Porque não mudaram a cabeça, não mudaram o comportamento de entender que eu preciso ter escolhas mais saudáveis, eu preciso me exercitar, se possível também, mudar o comportamento do dia a dia mesmo, né? E tem que estar muito bem emocionalmente. E aí a gente foi ouvir uma psicóloga, gente, claro, para completar esse nosso assunto. Vamos ver as palavras dela, olha lá. O acompanhamento psicológico dos pacientes que desejam se submeter à cirurgia bariátrica é fundamental em todas as etapas do processo, tanto antes quanto durante lá no hospital, quanto após a cirurgia. Antes da cirurgia, o profissional ele vai fazer toda uma investigação clínica, entender o contexto emocional do paciente, verificar se essa pessoa está apta a passar por essa cirurgia neste momento, se existe algum transtorno psicológico que seria impeditivo para que esse candidato recebesse, então, um parecer favorável para a cirurgia. Vai entender o histórico de como esse paciente chegou até um quadro de obesidade, se essa obesidade ela é familiar, entender todo esse contexto e preparar esse paciente para entender toda a mudança que vai acontecer durante e após a cirurgia. Já no durante a cirurgia, esse contexto de acolhimento, esclarecer dúvidas e ajudar que o paciente que possa ter medo ali do processo cirúrgico seja acompanhado de perto para que ele possa passar por essa cirurgia. A orientação também do psicólogo vai até mesmo para os familiares desse paciente. Vai ser muito importante que todo o contexto seja feito o acompanhamento do psicólogo. Já no pós-cirúrgico, é fundamental que o paciente permaneça em acompanhamento para que ele consiga se adaptar a todas as mudanças que vão acontecer na vida dele no pós-cirúrgico, que vai mudar hábitos de vida, rotina, quantidade de alimentos ingeridos e também evitar que esse paciente venha a ter algum tipo de deslocamento desse sintoma que antes estava direcionado para um comer excessivo para outra área da vida que pode vir a acontecer, assim como também pode acontecer dele ter um ganho de peso novamente se ele não trabalhar a mudança do contexto psicológico e emocional. Tá aí. Deixa eu agradecer, Lídia Noé, psicóloga e nutricionista, já esteve ao vivo junto com a gente, tem um trabalho super legal que vai unir aí essas duas especialidades de uma forma bem eficiente mesmo para isso, como ela comentou. Gente, é importante procurar ajuda. Então, quem quiser saber mais do trabalho dela é o @Lídia Noé 1, o numeral mesmo, coloque o número 1. Lídia Noé 1, tudo junto lá no Insta. Doutor Roberto, a gente estava ouvindo as palavras dela e fica claro o quanto é extremamente importante esse acompanhamento e a parte psicológica na mudança do comportamento. No entanto, a partir do momento que aquele paciente emagrece já muitos quilos de uma forma mais rápida, porque esse, de fato, é um dos objetivos da bariátrica, né? Onde está o pulo do gato? E aí já vou pedir para colocar aqui na tela o que você separou para a gente, para que esse paciente, se precisar perder mais peso, continue, não entre num efeito platô. O que vai fazer a diferença aí nesse momento? Não, no início, como ele tem muitos quilos a mais, né? Essa primeira etapa de perda realmente é rápida. Né? Perdem 10, 20 quilos, às vezes, dentro dos primeiros 30, 60 dias. Né? Até porque é uma alimentação muito restrita no pós-operatório, líquida, né? Até depois ir liberando aos pouquinhos. Mas o que a gente vê é que os pacientes que não mudam o estilo de vida, não só na questão da alimentação, obviamente, né? Alimentação com muito mais pensada, evitar os excessos, como qualquer outra pessoa deveria evitar, mas pelo fato de não poder comer grandes volumes, alguns começam a comer volumes pequenos, mais o dia inteiro, né? Quer dizer, ele fraciona para não ter o desconforto do estufamento, mas ingere alimentos com densidade calórica alta. Às vezes pode tomar um leite condensado, pode o uso de bebida alcoólica exagerado também, né? Pode acontecer, mas acho que o pulo do gato vem quando ele muda de verdade o comportamento real do dia a dia. Ele estava sedentário, passa a se exercitar. Tanto que as pesquisas, né, os estudos mostram que o exercício físico, Carol, nem sempre é um definidor de perda de peso, porque a pessoa pode queimar 1000 calorias no treino e recuperar numa sentada. Mas o exercício físico dificulta o reganho de peso.
uma vez que passa a ser inserido na vida da pessoa. Então, acho que primeiro, trabalhar muito a autoestima, eu acho que por isso o apoio psicológico, né? Quando a pessoa começa a ver os benefícios que ela está tendo com a perda, e chega uma hora que dá um efeitozinho platô, dá. Mas a partir daí, se ela continuar tendo acompanhamento do nutricionista, do médico, cuidando da parte emocional, né? Sem dúvida isso vai gerar uma qualidade de vida muito grande. E eu separei ali, depois a gente pode falar, dos nutrientes que ela pode ter, né? Carência. Esses aí são os que a gente mais monitora como médico, quando a gente pega no consultório os pacientes pós-bariátrico. Esses minerais, né? Muitos ficam anêmicos, né? Às vezes começa a ter também uma queda de cabelo, uma qualidade de vida ruim. Não é porque está comendo mal, é porque está com deficiência nutricional. E é obrigação do médico, principalmente do médico nutrólogo, do endocrinologista, do médico do paciente, vigiar essas deficiências e corrigir. E muitas vezes a correção não é só pela alimentação, às vezes tem que suplementar através de via intramuscular ou endovenosa, dependendo da técnica cirúrgica que foi feita, até porque senão ele começa a ter muita queixa no consultório dessas deficiências todas. Da fadiga também. Da fadiga, então, são nutrientes importantíssimos e isso pode fazer ele desanimar de continuar a sua jornada, falar, puxa, eu operei, agora eu estou ficando mais cansado, Então a gente também tem que fazer essa correção paralela com acompanhamento médico, ainda mais se for na forma endovenosa, mas sem dúvida aí é o pulo do gato dele continuar se sentindo cada vez melhor e progredir. E eu vou aproveitar que a Eli e a Malu estão aí com a gente. Eli, você quer fazer alguma pergunta para o Dr. Roberto? Você tem aí alguma dúvida nesse momento que você está da sua vida? Bom, eu tenho, assim, não é uma dúvida, né? É uma curiosidade mesmo. Eu refiz os meus exames, né, pós-bariátrico, porque eu fiz tudo certinho. Se eu já estava rígida antes, depois eu fiquei pior, porque eu acho que tem que fazer consciente, né? Mas eu fiz os meus exames e algumas vitaminas deu altas, deu muito melhores, né, do que o nível. Então, seria ruim, doutor? Oi, Eli. Primeiro, prazer estar falando com você, viu? Beijo aí no teu coração. Você não sabe o quanto é gratificante a gente que está aqui do outro lado, né, lutando pela informação, ver pessoas que inspiram outras como você. Então, primeiro, parabéns, tá? E obrigado pelo carinho com o nosso trabalho. O excesso, às vezes, vem, ainda mais se for na forma injetável, né? Por exemplo, a vitamina B12, ela precisa de uma absorção intestinal correta e no pós-bariátrico, às vezes, diminui. Quando o médico receita e começa a fazer a injeção, pode ficar um pouco alta no sangue, ali não tem problema. Algumas vitaminas não têm toxicidade. O excesso delas, quando você dosa, não quer dizer que você vai ter problema por isso. Então, é mais tranquilo. Né? Algumas vitaminas que acumulam no corpo, a gente tem que fazer a suplementação e dependendo do laudo, uma vitamina D, uma vitamina A, se ficar excessiva, aí tem que se fazer uma correção da prescrição. Mas dificilmente esse excesso vai persistir se o médico que está te cuidando ficar atento a esses detalhes. Mas ficar um pouco acima, para algumas vitaminas, não se preocupe com isso. Isso não vai te trazer problema. Não pode ficar com deficiência. Sinal que Eli tá muito bem, né, Eli? Que máximo. Agora é o seguinte. Graças a Deus. Olha, vai ter receita hoje, gente. Eu não vou experimentar aqui no estúdio, eu tô sofrendo, porque é uma das minhas receitas favoritas. É uma versão... Podemos contar, Glaucia? Vamos? Olha lá. Meninas, mostra essa torta. É uma torta de frango, cremosa, low carb. Eu já vi os ingredientes que... Ai, meu Deus, com água na boca, doutor Roberto. Olha que máximo. Que delícia. Delícia. E Malu vai cozinhar lá na casa dela com ela, gente. Vai ser bom demais isso. Vou lá e já volto, então, enquanto o pessoal manda perguntinha pra gente no @VocêBonitaTV. Agora é o seguinte, tô babando nessa torta, porque quando as receitas não são aqui ao vivo, eu sofro, gente. Eu tô adorando a ideia, né, da casa da Eli, da Malu, mas fiquei com muita vontade. Olha o que a gente vai fazer daqui a pouquinho, elas que vão nos ensinar. É um carro-chefe da vida da Eli, essa torta, pelo que eu tô sabendo. É de frango, ela é toda cremosa, a massa é low carb, os ingredientes são bem acessíveis, vocês vão adorar. A gente vai pras dicas e volta daqui a pouquinho com essa delícia. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita nessa segundona super especial com o nosso quadro Sabor e Saúde. Dr. Roberto Navarro com a gente, nosso nutrólogo, hoje sozinho aqui no estúdio comigo. Tamo aqui. Porque Malu está lá, para quem chegou agora, a Malu está na casa de uma telespectadora do Você Bonita. Achei o máximo isso, que emagreceu 70 quilos, gente. Que história, que inspiração. E agora elas vão cozinhar pra gente. A gente vai aprender uma receita que eu deixei aí, todo mundo com água na boca antes do intervalo. É uma torta cremosa
cremosa de frango low carb. Olha que delícia, Delícia, bom demais. Arrasem, meninas, vamos aprender. Bora lá. Olha, eu vou falar que vocês devem estar com inveja mesmo, porque o cheiro aqui vocês não têm noção. E eu já dei uma bicada, porque, né? Bom, eu queria primeiro de tudo mandar um beijo para sua mãe, que é a mãe que assiste muito o programa e que fez com que a filha viesse assistir a gente Rose. também. Rose, um beijo, minha querida. A gente cuida de filho da gente mesmo. Bom, mas vamos para essa receita, gente, que vocês vão ver que essa é uma receita super fácil, poucos ingredientes e barata, né? Não é uma receita cara, né? Isso que é o mais importante. Normalmente, né, é muito bom para a saúde, né, os ingredientes. E a gente vai, né, com recheio de frango, né, que eu amo e que encantou aí os paladares das minhas clientes. E como é que você prepara esse frango? Me explica. Bom, o frango, normalmente na panela de pressão, a gente cozinha com temperos, né? Aqui tem cebola, coentro, alho, isso, ervas finas, né? Eu gosto muito. Quanto mais natural, melhor, né? Para a saúde. E depois de cozido, desfiado, eu acho que para dar aquela cor bonita, cúrcuma, né? Isso, que é um potente antioxidante, né? Então a gente vive em estados inflamatórios, a gente sempre colocar um antioxidante é sempre muito bom. Então o franguinho não tem mistério, né? Sim. Quando você usa muito tempero, né? Muitas ervas, cebola, alho, você acaba usando menos sal, né, gente? E o sal, ele é um realçador de sabor, sal não é tempero. Então tá certíssima ela. E aí, esse então é a nossa base, a gente vai fazer de frango, mas você faz também de sardinha. Tem sardinha, tem 3 queijos com mussarela de búfala, com ricota, fica maravilhoso, perfeito. Ou seja, dá pra fazer de diversos recheios, né? A massa ela é muito levinha, né? E ela chega a dar uma folhadinha, que é o que todo mundo gosta. Olha só. Bom, vamos começar com a massa então? Sim. Primeiro a gente coloca os 2 ovos. Não. Ah, não. Então vamos esperar um pouquinho que o pessoal ainda vai pegar lá. Então vamos voltar pro estúdio com a Carolzinha. Tô aqui, meninas. Fiquei com água na boca, que delícia. E essa massa, doutor Roberto, pelo que eu entendi, é realmente assim um truque que, olha que legal, a Eli vai nos ensinar o que é, né? Isso. Enfim, também parte do trabalho dela. Eu fiquei muito feliz, porque é uma gentileza, não é verdade? Quando você ensina um segredo muito importante. Ah, mas agora eu é que vou fazer um convite para ele. Oh, meu Deus, vamos voltar lá, doutor Roberto? Bora. Vamos continuar então com essa receita incrível e daqui a pouquinho a gente volta para conversar com elas. Olha lá. Bom, vamos lá começar então com essa receita que é incrível, fácil, gente. E a Eli estava me contando alguns segredinhos que a gente vai contar para vocês agora que estão em casa. Bom, vamos lá, vamos colocando os ingredientes e você vai falando dos segredos. Sim. São 2 ovos grandes, 2 né? ovos. Isso. 70 ml de azeite de boa qualidade. Azeite extra virgem. Aí eu coloco uma pitadinha de sal, né? Não gosto de muito sal, mas é a gosto. E coloco o leite, né? O segredinho da massa que todo mundo pede é que eu não uso leite normal, né? Eu uso em pó. Então eu faço uma misturinha que dá os 90 ml, tá? Do leite é o leite em pó desnatado, desnatado. Tá, gente? Então ela sente que a textura da torta, da massa fica diferente, fica melhor. Muito melhor, fica mais saboroso. Agora eu coloco também o queijo ralado, tá? Tem pessoas que batem, né, só os líquidos, mas eu também testei e batendo o queijo ralado fica muito melhor também, tá bom? Junto. Fica mais homogênea, né, a massa, eu acredito, né? Tem que pedir para subir o som, né? Gente, vejam que facilidade que é essa receita. É só bater no liquidificador para deixar bem homogêneo. E... Bom, agora vamos para outro segredinho também, né? Ter muito amor a nossa receita, que é uma massinha delicada. Eu coloco a farinha,
Aqui tem uma xícara, né? Farinha de amêndoas. Sim, a farinha de amêndoas. Uma xícara normalmente é 100 gramas, tá? Coloco aqui uma colher, dá 10 gramas de fermento, tá? Em pó químico. Exatamente. E é outro segredinho também. Tem marcas que ela cresce de tamanho, tá? E tem marcas que ela estabelece. Então, assim, você vai sentir essa diferença em algumas marcas de fermento, tá bom? Mais tranquilo, depois volta no normal. De qualquer jeito, só que algumas que estão um pouco mais novas, no prazo de validade, né? Com mais extensão. Quanto mais novo o fermento, maior é a potência dele, mais ele vai ajudar você aí. Bom, eu dou uma misturadinha, né? No fermento e na farinha. E já acrescento a massinha, cheirosa, maravilhosa. Agora eu tô entendendo por que você se inspirou nas minhas receitas, né? Porque é aquela receita que a gente olha e fala assim, será que vai dar certo? Será que vai? Ó, verdade. Quer essa ou quer o fouet? Pega o fouetzinho, olha, ela é toda delicada, gente. Aqui a cozinha dela toda rosinha, tudo delicado, tudo lindo. Nessa hora, delicadamente, vocês batem, né? Fazem a misturinha, porque é uma massinha muito delicadinha, então não pode bater com muita agressão, né? Ó, a gente bate, dá uma misturadinha. Não tem segredo, gente, só isso. Você só dissolve, né? Aí você vai dissolver os grânulos da farinha de amêndoa para você não ficar com aqueles granulozinhos. Aí você vai untar o pirex, então. Isso, com um pouquinho de azeite, né? Tem formas que nem precisa, né? Aquela de silicone. Bastante, muito. Né? Normalmente, para minhas clientes, elas pedem para consumo em casa. Então, eu coloco naquelas próprias para venda, né? Ah, entendi. Sei, aquelas que são de alumínio, né? Bom, agora eu vou montar a nossa torta. Metade da massinha. O pessoal do estúdio deve estar com tanta inveja da gente aqui agora, hein? Ó, coloquei metade e agora acrescento o recheio. Eu gosto de muito recheio. Tá certo. Mas cada um, né, faz a sua maneira. É uma torta muito equilibrada, né? Você tem aí uma boa fonte de gordura, você tem aí a proteína. O pessoal em casa também que quiser melhorar a saciedade pode colocar uma fonte de fibras, que seria, por exemplo, o psyllium. Ótimo. Né? Dá pra colocar meia xícara de psyllium nessa receita que não vai interferir na textura. E aí você vai ficar saciado por mais tempo, diminui níveis de glicemia, de colesterol. É uma receita bem gostosa, bem saudável e fácil, né, gente? Ou seja, ela está explicando, inclusive, que ela congela, os clientes dela levam para congeladas, né? Para fazer em casa. É um sucesso, né? Porque é uma alimentação, né? Substitui uma jantinha. Sim, é uma refeição completa. E você também pode colocar, por exemplo, aqui ervilha, milho, azeitona. Azeitona, dá pra brincar, né? Sim. Olha que beleza. Aqui eu estou usando o requeijão light, tá? Pode ser uma ricota, fica perfeita também. Para trazer mais cremosidade, né? Eu só vou colocando, ó, bolotinhas. Pouquinho, gente. Olha só que delícia. Porque quando vocês abrirem ela, vocês vão sentir que tem algo diferente. Tem cliente minha que fala assim, Eli, você coloca catupiry? Não. Eu tô vendo a cara do Roberto e da Carol, gente. Desculpem, eu fiquei com a melhor parte essa semana. Olha, e agora, você tá vendo? Ó, ela já dobrou. O fermento ele vai agindo, né? Ó. Olha que beleza, que delícia. E aí você cobre novamente aí então com o restante da massa. E aí quando você leva ao forno, quanto tempo geralmente? 25 minutos. Já pré-aquecido, né? 25 minutos, um forno pré-aquecido, 180 graus? Sim. Tem forno que meia hora, né? Tem clientes minhas que não gostam muito douradinha, gosta mais assim, clarinho, Mas tem clientes que eu deixo meia horinha e a torta fica perfeita, da mesma forma. Com ela certeza. já assa. Tem que fazer aquele testezinho, né? Porque eu adoro falar isso no ar e é verdade, a Carol ama também, né? Porque forno é igual ao marido, gente, cada um tem um. Não tem jeito, né? É muito isso, depende. Bom, vamos levar ao forno e já a gente vai voltar então, hein? Sim. Ai, eu me divirto, delícia.
Ô, doutor Roberto, deixa eu fazer um comentário aqui. Eles são tão parceiros, isso é muito legal, né? No trabalho, na vida, que ela não consegue não falar de você. Tá vendo? Você viu? Sempre... Eu tô vendo já a cara do Roberto. Ah, não. Tá vendo? Isso é muito legal. Não, gente, parceria é tudo. Alma gêmea. E olha, Eli, parabéns. Aliás, sua cozinha é tão linda. Nossa, cozinha linda. A gente vai, daqui a pouquinho, experimentar. Quer dizer, a gente não, elas. E vamos tirar dúvidas do público no @VocêBonitaTV. Escrevam pra gente. Aliás, aproveitando que hoje é segunda-feira e aproveitando que teve muito ovo de Páscoa, a gente tem um treino já. Vocês não... Vamos lá, né, doutor Roberto? A gente ficou com vontade aqui, mas agora elas vão experimentar e eu quero ver o resultado dessa torta incrível aí. Vocês vão ter que experimentar através de mim hoje, né? Bom, deixa eu mostrar, né? Ele teve uma super ideia que quem quiser alface e venda, você já pode fazer diretamente nas forminhas também, né? Então fica bem prático, né? E agora vamos lá, né, gente? Vamos experimentar essa delícia aqui. Olha que massa fofinha, gente. Olha. Que beleza. Ó. É muito boa. Fofinha, gostosa. Levinha, né? Leve. E também, né, por você usar farinha de amêndoas, né, com azeite e tal, você tem um sabor, uma palatabilidade muito, muito interessante. Você pode servir quente e também geladinho. Eu prefiro quente. Eu gosto de quente. Vou cortar. Pega. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha que beleza. Peraí. Que massa maravilhosa. Ela chega a esfoliar, né? Ela parece uma massa folhada, ela lembra realmente, né? Ó. Que beleza. Olha aqui, gente. Peraí, deixa eu soltar. Judiou. Eu tô judiando, Carolzinha. Gente, olha isso. E olha o recheio, que maravilhosa. É uma massa fácil, gente, gostosa. Vocês veem que ela fica fácil, rapidinho. Olha, eu vou falar pra vocês. Dietas não dão certo, o que dá certo é a reeducação alimentar. Sim. Cozinhar, preparar seu prato, sua refeição de maneira equilibrada, usando boas gorduras, bons temperos. Aqui. Faz toda a diferença, Faz toda a diferença. É uma delícia, Carol. Ó, eu vou levar um pedacinho pra vocês aí no estúdio. Pode eu vou cobrar. Olha, eu preciso agradecer. Primeiro, quero mandar um beijo para a equipe toda que está aí. Tá lindo no vídeo, tá tudo lindo, vocês arrasaram. Equipe técnica, equipe de produção, parabéns. Malu, você arrasou também nesse outro lado, né? Aí, entrevistando, enfim, e dando aí suas dicas também. E Eli, tô muito feliz de conhecer a sua história. Você tá mais que convidada a vir ao Você Bonita ao vivo. Por favor, venha, porque é muito legal poder ter essa troca e saber que a nossa comunicação tá chegando. Eu falo, se chegar para uma pessoa, já tá chegando e olha o quanto muda, né, na vida de alguém. Então eu vou deixar para vocês o contato da Eli. Vocês viram que ela cozinha e muito nessa cozinha maravilhosa. É o @Cozinha Rosa da Eli. Cozinha Rosa da Eli. No Instagram vocês encontram o trabalho dela. E nossa querida NutriChef Malu Lobo, NutriChef Malu Lobo e o Nutra Saúde na cozinha.com.br. Vocês encontram a querida Malu. Meninas, arrasaram. Muito obrigada, viu? Foi muito especial. Muito obrigada. Obrigada. E a gente continua aqui no estúdio, doutor Roberto, porque chegaram várias perguntinhas para você. A gente está falando da bariátrica, da mudança de comportamento, que no caso da Eli foi de um jeito, mas a gente sabe que às vezes outros exemplos podem ocorrer também. Sem dúvida. Perguntinha do público na tela, olha lá. Obrigada, Maria. Um beijo. Minha filha já adotou hábitos saudáveis, mas o que pega é a ansiedade para comer. Como lidar? Eu acho que isso é o mal do século, né? Eu também acho, Carol. A ponto de quando essa ansiedade pelo alimento passa a ser extrapolar a ponto de não conseguir conter e os volumes que come ficam enormes, você começa a perder critério e abre uma caixinha de chocolate, come ela inteira, começa a querer comer escondido. Se isso começa a ser repetitivo, isso já passa a ser um transtorno alimentar, Carol, e todo médico hoje nos seus consultórios fica muito atento a isso, porque precisa às vezes de um tratamento. Óbvio, quando chega nesse extremo. Sim. Se não, se for uma ansiedade leve, né? Aí dá para fazer uma psicoterapia, faz exercício físico,
faz você se sentir melhor, aí você passa a não descontar na comida a sua ansiedade, você vai sair para correr, para fazer uma ginástica, vai dar muito mais diferença do que descontar na comida. Mas sem dúvida a gente tem que ficar muito atento aos transtornos alimentares, onde a ansiedade entra e a pessoa passa a ter compulsão. Aí tem que ter um acompanhamento médico e de psicólogo também, Carol. É isso, gente, é o mal do século, mas não se sinta única, você não é, sua filha não é a única, não. O negócio tá complicado. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Gisele, um beijo. A cirurgia bariátrica deixa a pessoa em grupo de risco e mais suscetível a adoecer de forma grave em doenças como o Covid? Essa pergunta é super interessante, né? Super. Olha, a obesidade é um fator de risco. Então, se a pessoa está obesa, com diabetes mal controlado, com a pressão mal controlada, pensando no que levou uma pessoa a fazer uma cirurgia bariátrica, né, gente? A cirurgia bariátrica não tem finalidade estética, não é para diminuir pneuzinho, nada disso. É um ato, uma cirurgia para fazer com que a pessoa saia do grupo de risco por estar obesa. Então, a cirurgia bariátrica em si não aumenta o risco de saúde de quem fez. Se ela estava obesa, diabética mal controlada, pressão mal controlada, pelo contrário, a cirurgia bariátrica tende, com a perda de peso, a corrigir todos esses parâmetros. O que não pode, e volta a falar, é quem fez cirurgia bariátrica deixar de ter um acompanhamento médico periódico para repor, quando necessário, as vitaminas importantes que ele pode ter uma absorção menor. Se ele é bem cuidado, faz a suplementação direitinho, pelo contrário, ele vai ter grande chance de ter uma saúde muito boa e não mais fazer parte do grupo de risco pela própria obesidade. Agora, não pode ter desequilíbrio nutricional, né? Continuar comendo certinho e fazer a suplementação com orientação médica daquelas vitaminas que são necessárias. A gente sabe, né, doutor Roberto, que em muitos momentos a gente vai ter que abrir mão de alguns prazeres, porque comer é muito gostoso. E o que é mais gostoso é quando tem a soma da gordura com o carboidrato, que você já disse, e que é a soma mais perigosa que existe e que normalmente acaba trazendo aí essas consequências sérias e o ganho de peso até muito rápido. Então, eu acho que no fundo ficam as palavras da Eli, da Malu, o quanto também depende da gente a mudança, sabe? Não adianta, gente, disciplina é uma coisa individual, comprometimento, mas que sirva como exemplo que é possível. Isso que é o legal da história toda, é ver o sucesso, é ver um resultado positivo, que é o que o Dr. Roberto faz lá no consultório dele também. Exatamente, com muita maestria. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, Amo estar aqui com vocês. Vamos ver se o Malu vai trazer nossa torta mesmo. Mas lá no Dr. Roberto, no Instagram dele, você acompanha todo o trabalho. Tem as lives também, é só você colocar @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto, @doutor abreviado, Roberto Navarro, tudo junto. Vocês já acompanham o trabalho dele e as lives que estão um verdadeiro sucesso. Cada vez mais. Quintas-feiras? Quintas e terças ou quartas, mas 2 vezes por semana, live minha e na quinta, geralmente com a Malu. É isso. Eu vou aproveitar então, doutor Roberto, que a gente está se despedindo e vou dizer assim, ó, para você que está nos assistindo. Acho que a gente quer conhecer mais histórias inspiradoras, é verdade. Você não acha? Também acho. Que tal você escrever pra gente, mandar pra gente uma história como essa? Pode ser qualquer história, gente, não precisa ter só relação ali com questão de peso ou de mudança de hábito nesse sentido. Vitórias mesmo que você superou, né, assistindo o Você Bonita, com esses profissionais tão incríveis. O que te melhorou a saúde, né? Exato, né? O pós, né? O que o Você Bonita tem mudado aí na sua vida? Manda pra gente pelo direct. Quem sabe, semana que vem, a outra Malu não tá aí na sua casa e a gente vai conhecer essa história também. É verdade. Obrigada, viu? Muito legal. Um beijo, parabéns e beijo pras meninas. E agora estou só aguardando minha torta. Mas enquanto ela não chega...